Olá, começa agora o Questão de Ordem, o espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. Hoje quem está ao meu lado é Odélio Chaves, do Progressistas. Vereador, muito obrigada pela presença em nosso programa. E nós vamos começar fazendo um balanço desse ano de 2022, né? O fim do primeiro biênio do senhor aqui na Câmara, com certeza muitos aprendizados, muito trabalho, não é mesmo? E envolvendo também uma pandemia no meio disso tudo, né? Como o senhor avalia esse ano de 2022? Bom dia, Maria. Bom dia a todos os telespectadores da TV Câmara. Bom dia a você, munícipe, que nos assiste na Questão de Ordem da TV Câmara de São José do Rio Preto. Maria, nós conversávamos aqui antes, para nós que viemos fora dessa seara do mundo político, foi um enorme aprendizado, né? Viemos com o viés de poder atender as demandas daquele público que nos elegeu, mas também sem esquecer do complexo emaranhado que é a cidade de São José do Rio Preto. Eu posso assegurar a você que foram muitos os aprendizados, foram muito as conquistas nesses 2 anos de mandato, né? Nós tivemos grandes números de projetos de lei que entramos ao longo desses 2 anos de mandato, nos quais a maioria deles foram sancionados pelo prefeito Edinho Araújo. Todavia, alguns deles, ou a grande maioria, como via de regra, foram declarados inconstitucionais pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no viés jurídico e na análise jurídica dos projetos. Mas, enfim, acredito que tenhamos cumprido aquela função primordial que a nossa base eleitoral esperava de nós, através de ética, de moralidade, princípios esses inerentes ao gabinete vereador Odélio Chaves. E de todo o trabalho que o senhor realizou, né, um trabalho muito forte foi o da Comissão de Educação. Vocês tiveram um trabalho muito forte esse ano, né? Como que foi isso? Verdade, a Comissão de Educação presidida pelo vereador Renato Pulpo, né, dos quais são integrantes eu e o vereador João Paulo Rilo, nós tivemos um grande desafio que foi a Comissão de Educação, no qual essa pandemia trouxe severas consequências à educação do município de São José do Rio Preto. Os alunos ficaram um grande período afastados das suas atividades educacionais, sem contar as inúmeras atividades que foram suspensas. Nós podemos decretar o concurso público que foi suspenso por medida do Supremo Tribunal Federal, uma lei do presidente Jair Bolsonaro, que suspendeu todas as contratações no âmbito da administração pública direta. Então, nós tivemos uma falta de profissionais da área ligada a toda essa questão da pandemia que suspendeu o período de aula. Eu posso elencar a você, por exemplo, a questão primordial, que é a ausência de vagas de creche. Nós temos um déficit em São José do Rio Preto de 1.600 vagas de berçário 1 e 2. Isso vem causando grandes problemas à sociedade riopretense. As mães que precisam trabalhar com seus bebês nas faixas etárias de 6 meses até 1 ano de idade não encontram vaga nas creches municipais, fazendo com que elas fiquem inibidas de poderem trabalhar. Lutamos juntos a secretária Fabiana, né, que nos prometeu que até em janeiro do ano que vem essas vagas tendem a ser atenuadas, que nós teremos grande baixa desse número de déficit de 1.600, conseguimos elevar um patamar de 400 vagas apenas ausentes na rede. Também pudemos lutar junto às vagas de contraturno, né? Nós temos um grande problema aí que estão sendo extinguidas os contraturnos no município de São José do Rio Preto. A secretária Fabiana esteve por diversas vezes aqui na Câmara, nos garantiu que não está sendo extinguido nenhum número de vagas no contraturno em São José do Rio Preto e estamos aguardando o começo do ano que vem, o ano letivo, porque agora nós passamos pelas matrículas na rede, né? E aguardamos o ano que vem para ver como ficará essa questão do contraturno. Outra reclamação também que nós levamos à secretária foi a questão da ausência de uniformes da rede municipal de ensino, que ela também falou que está sendo visto junto aos agentes que são responsáveis pela confecção do material para que seja tão logo normalizado a entrega dos uniformes aos alunos de São José do Rio Preto. Bom, além da questão da educação, o senhor tem trabalhado também bastante na questão das pessoas em situação de vulnerabilidade social e também vítimas de violência, né? Inclusive, alguns projetos do senhor abordam isso, né? A questão do passe livre para as gestantes carentes, né? E também a questão do direito à moradia para as pessoas vítimas de violência.
Essa é uma base, um sustentáculo do nosso mandato, né? Nós temos um mandato cristão, voltado onde a nossa base eleitoral é a igreja, e nossos projetos de lei entabulado têm como consectário esse nicho, né? Trabalhar a assistência social. O primeiro deles, as gestantes, né? Nós fizemos um levantamento no município de São José do Rio Preto, onde através desse número de gestantes, se eu não me recordo, eram 2.000 gestantes ao ano, aproximadamente, que nós pudéssemos efetivamente dar o passe livre para que elas fizessem desde a concepção até 2 meses após ao nascimento da criança. Fizemos a lei, conseguimos, através de um acordo com o Executivo, que essa lei fosse sancionada, mas, infelizmente, os proprietários de empresas concessionárias do transporte público de São Paulo entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade no TJ de São Paulo, onde essa lei foi declarada inconstitucional. Foi uma pena, porque muitas mães carentes deixam de fazer o pré-natal, onde várias patologias são descobertas ainda dentro da barriga da mãe, e que evitaria muitos óbitos, né? Então, foi uma pena, a gente fica triste por a lei não ter sido aprovada, mas respeitamos as decisões judiciais. Outra lei que nós temos e seria analisada ontem pelo plenário da Casa é a lei que regulamenta a Lei Maria da Penha, né? O artigo 3º da Lei Maria da Penha, ele aduz que cabe aos agentes políticos, né, voltado às políticas públicas, às pessoas vítimas de violência doméstica, dentre as quais eu destaco a moradia. O que nós fizemos? Nós apenas regulamentamos a Lei Maria da Penha no âmbito do município de São José do Rio Preto, aonde todo o sistema habitacional, todo que for destinado ao município de São José do Rio Preto, seja separado 5% desse conjunto habitacional, dessas vagas, a pretensão de uma moradia, sejam destinadas à vítima de violência doméstica. A nossa legislação, todo mundo sabe que é uma legislação mais antiga, né? Ela acaba sendo algumas vezes um empecilho para essas questões que são discutidas hoje em dia, por exemplo, a questão do passe livre da gestante. Nós temos muitas leis, não só do senhor, mas de todos os vereadores, que acabam sendo muitas vezes consideradas inconstitucionais e que são leis meritórias. O senhor acha que às vezes acaba sendo uma barreira para o trabalho dos vereadores? Maria, na verdade, com o advento da Constituição Federal, os vereadores ficaram muito limitados na seara das suas entabulações, das suas competências. Toda matéria que traga um impacto econômico ao município, o vereador é vedado de fazer leis, né? Então, eu acredito que o Tribunal de Justiça, muitas das vezes, analisa essas questões de competência, né? Se é mexido no impacto orçamentário do município. Essa lei muito me trouxe estranheza, porque foi um acordo com o município de São José do Rio Preto, e nós fizemos até um adendo na própria lei, que só se aplicaria para o próximo contrato de prestação de serviço público e transporte. Então, nós acabamos de renovar o ano passado a concessão do transporte público do município de São José do Rio Preto. Essa lei praticamente entraria daqui 10 anos, né? É uma lei que só se aplicaria daqui 10 anos. Eu costumo dizer que o Poder Judiciário não se questiona, se cumpre. Então, eu fico adstrito a cumprir a ordem judicial que foi emanada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Mas, em alguns casos, acaba leis como essa, por exemplo, que são boas, acabam por... Não foi nem o prefeito que entrou, né? O senhor falou que foram as concessionárias, né? Talvez renovar essa visão, renovar a questão do código. Não que eles não estejam fazendo certo hoje, mas, às vezes, repensar tudo isso. Nós estamos num mundo que muda tão rápido, né? Veio uma pandemia que já mudou tanta coisa aqui dentro mesmo, a questão da presença remota nas sessões, que também é algo que o senhor ajudou a regulamentar, né, durante a pandemia. Eu creio que talvez uma reformulação das leis no país seja necessária, né? Nós vivemos num país, em um regime, nosso direito, ele vige do direito romano, então ele praticamente, vige, nós temos muitas leis no país. Então, essas leis têm que ser constantemente renovadas. Isso é o trabalho do Congresso Nacional. O Congresso Nacional, através dos nossos deputados e senadores, possam atualizar, principalmente a Constituição Federal, né? A Constituição Federal, ela emana as competências a nível das esferas federais, estaduais e municipais. E que eles possam estar fazendo essas renovações.
Você tocou muito bem no projeto de resolução que nós temos aqui na casa também, que é aquele projeto de resolução que adveio da época da pandemia. Porque a pandemia vai deixar muitos legados, e um dos legados foi o trabalho remoto, que todos nós, inclusive vocês da TV Câmara, tiveram que se adaptar. Isso trouxe progresso, mas ao mesmo tempo responsabilidades, né? Então eu creio, através dessa resolução, onde antigamente o vereador tinha que solicitar até 24 horas um link para que pudesse ser feito trabalho remoto. Hoje não, hoje, através da análise desse projeto de resolução, nós teremos apenas que entrar com 2 horas antes o pedido de link para que nós possamos estar trabalhando e participando das sessões online do nosso trabalho, da nossa casa, onde nós possamos estar para que podemos fazer a nossa função, que é a de legislar no município de São José do Rio Preto. E para o senhor, como foi passar por uma pandemia, trabalhando como vereador recém-eleito, né? As demandas da população também mudaram em alguns sentidos, em outros ampliaram. Eu vi que o senhor tem também um projeto de doação e reutilização de gêneros alimentícios, que também foi uma questão muito grande, né, durante a pandemia. Na verdade, a pandemia trouxe a discrepância que há na sociedade, né, entre classe média, classe rica e classe pobre, né? Nós podemos observar que as pessoas em condições de vulnerabilidade social, principalmente aqueles moradores de rua, eles aumentaram na nossa cidade, tanto que você tem visto que as comissões aí têm funcionado bastante, através do vereador Cabo Júlio Donizete, com essa questão dos moradores de rua. Um trabalho perene entre a Prefeitura Municipal de São José do Rio Preto. Foi montado um comitê, o Dr. Evandro Pelarim, juiz da Infância e Juventude, à frente desse trabalho. Essa lei que nós temos aqui no município de São José do Rio Preto, onde tentamos regulamentar uma lei federal também que trata da reutilização. O que nós observamos aqui, Maria? Que muitas pessoas que trabalham no gênero alimentício, em virtude de lei, cuja responsabilidade é atenuada àqueles que fornecem o alimento, eles inibem de doar o alimento com medo de que traga alguma consequência às pessoas. Então, nós regulamentamos a lei no município de São José do Rio Preto para que possamos fazer a doação desses alimentos, é lógico, em condições de serem doadas, mas que sem que responsabilize o doador. Os bufês, restaurantes, muitos deles, a gama de sobra de alimentos é muita, e esses alimentos são descartados no lixo. Então, nós regulamentamos essa lei no município para que esses segmentos possam doar esses alimentos sem que sejam responsabilizados. É uma lei que, no meu entendimento, ela será analisada pelo plenário da casa. É uma lei de suma importância para que nós possamos ofertar o grande número. Você sabe, e não é novidade para ninguém, que cada vez mais aumenta a população do mundo e se diminui a terra fértil. Então, a escassez de alimento, em breve, será de enfrentamento da humanidade. E nós devemos fazer a nossa parte no município. Quanto à minha participação nesses 2 anos de mandato, a minha experiência, ela nos trouxe uma bagagem que nem tudo é afeto ao vereador, né? Nós conversávamos aqui, as pessoas têm uma concepção na sociedade que talvez nós poderíamos mais, mas aqui é um trabalho colegiado, onde você depende do colegiado, você depende do plenário para se poder fazer algo de útil à sociedade. Sem que dizer que essa grande demanda que temos frente ao Executivo, ela parte da premissa de que possamos fazer através de um longo trabalho de diálogo. E dentro do poder público, é diferente no poder particular. No particular, fazemos aquilo que a lei proíbe. No poder público, só podemos fazer aquilo que a lei autoriza. Então, aqui o trabalho é de formiguinha. Nós começamos pequeno, vamos entabulando as demandas vai com prazo, para que nós possamos ser ofertados à sociedade de Rio Preto. A grande sociedade vê muito trabalho dos vereadores na questão dos projetos, né, na questão das comissões, mas tem também um outro lado que vocês utilizam muito, mas que não se fala tanto, que são as indicações, os requerimentos. Como que foi esse último ano nessa seara? Muito bem lembrado, Maria. Você trouxe uma questão muito importante, que são as indicações e os requerimentos. Nós podemos trabalhar, Maria, em vários segmentos, né? O mandato do vereador Adélio Chaves, ele tem um mandato conjunto com o deputado estadual, que é da mesma base regimental que a nossa. O deputado Carlos César, é da Igreja do Evangelho Quadrangular, e ele destinou a São José do Rio Preto 2 ambulâncias que somadas dão um valor de R$ 476 mil.
Por si só, essa demanda já pagaria todo o salário do nosso gabinete durante os 4 anos de mandato ao município de São José do Rio Preto. Nós trabalhamos também com as indicações, e muitas das indicações, elas são dadas ao Poder Executivo, que não sabe das demandas da cidade e possam cumprir através do gabinete do vereador Odélio Chaves. Para você ter uma noção, só nesse ano de 2022 foram 676 indicações, entre as quais nós podemos destacar umas que me vem à lembrança agora, lá no Parque da Liberdade 5 e 6, onde pedimos a duplicação da rotatória da Avenida Nelson Pires de Albuquerque, que vários acidentes eram abarroladas lá nessa rotatória da Avenida Nelson Albuquerque, e que o município resolveu por bem duplicá-la e asfaltá-la para que esses acidentes fossem evitados. Inclusive, teve uma morte fatal nessa mesma rotatória neste ano de 2022. Então, essas indicações são importantíssimas que o vereador faz, porque, na verdade, o vereador é a primeira base, é o primeiro contato com o povo. E as demandas são o povo que oferece ao vereador, e o vereador faz através de indicações ao município, através do chefe do Poder Executivo local. E na questão dos requerimentos, cite alguns, vereador. Quanto à questão dos requerimentos, nós tivemos requerimentos de super importância, como ao doutor Evandro Pelarim. Nós fizemos um requerimento congratulando o doutor Evandro Pelarim pelo grande trabalho que o doutor Evandro Pelarim faz na sociedade de Rio Preto. Dentre deles, não só ao Comitê Gestor dos Moradores de Rua, mas ontem mesmo nós fizemos um requerimento onde nós congratulamos a parceria que o doutor Evandro Pelarim fez com a Arpron, no sentido de encaminhar aquelas crianças que passam pela Fundação Casa, que possam ser qualificadas e sejam empregadas através da inserção no mercado de trabalho. Os requerimentos, fizemos requerimentos também voltados à PAI, fizemos requerimentos voltados à CIRP, pelo trabalho de notoriedade dessas pessoas na sociedade, né? Então, os requerimentos são voltados ao reconhecimento do público, reconhecimento dos trabalhos relevantes na cidade de São José do Rio Preto. Bom, o senhor chegou aqui no início de 2021, né, com um gabinete que o senhor comentou fora das câmeras que ninguém era dessa área. Já são 2 anos de trabalho. Qual é a expectativa para o próximo ano de mandato? Então, Maria, chegamos aqui, como havíamos falado aqui nos bastidores, né, sem que ninguém do meu gabinete pudesse atuar ou atuasse no viés político. Não tivemos nenhum trabalho voltado em destaque. Chegamos como um desconhecido aqui na Câmara de São José do Rio Preto e acredito que viemos aqui cumprir o nosso legado, né? Nós viemos aqui trabalhar com 3 fatores primordiais, que é a ética, a transparência e a moralidade dentro da política riopretense, né? O que eu espero para 2023 é um ano onde que todas as demandas da população, não quero ser utópico, mas que nós possamos adquirir ao máximo, ou pelo menos atenuar o sofrimento que a população riopretense passa dentro desse consectário, dentro de um ano difícil que vai ser frente à política federal. Porque acredito que a maioria das políticas estaduais e municipais, elas passam pela ajuda do governo federal, que passa pela maior fatia da arrecadação do nosso país. Mas pretendo que continue do mesmo jeito que viemos traçando, que possamos continuar na mesma linha que nós determinamos no primeiro dia que entramos aqui, que possamos dar ao nosso público a satisfação de fazer um bom trabalho, um trabalho que realmente possa cumprir a sua missão no Poder Legislativo, que é tratar a coisa pública com ética, moralidade e transparência. Muito obrigada pela presença em nosso programa, vereador. Fique à vontade para desejar um feliz fim de ano para os telespectadores. Eu queria, Maria, agradecer você pelo espaço, a TV Câmara, que gentilmente cede esse espaço na questão de ordem para os vereadores. E eu queria falar a você, munícipe de São José do Rio Preto, que o gabinete vereador Odélio Chaves está aberto a todos aqueles que queiram as suas demandas junto ao poder público municipal. Quero desejar a todas as famílias riopretenses um Natal próspero, um ano novo cheio de realizações, com saúde, com paz, com longevidade, e que Deus seja a pedra angular
de cada família riopretense. Nós possamos clamar a Deus para que Ele possa dar um ano de 2023 pleno a todas as famílias, porque a família é a base angular da sociedade. Então, que você tenha um ano de 2023 repleto de realizações e que a nossa sociedade possa ser uma sociedade mais fraterna, mais justa e solidária. Muito obrigada, vereador. Você acompanhou o Questão de Ordem hoje com o vereador Odélio Chaves, do Progressistas. Questão de Ordem é um espaço para você conhecer mais sobre os vereadores de Rio Preto. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa.